Olá, investidores! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou Daniel Salomão. Hoje eu vou falar a respeito de renda fixa. Esse canal é sobre educação financeira, investimentos. Eu falo sobre vários tipos de investimentos e assuntos. Eu gosto mais de ações, mas vou falar hoje sobre renda fixa, porque o assunto é muito pertinente. O Brasil vem de uma realidade que não é possível se manter por muito mais tempo, que eram juros nominais muito altos. Tem todo um contexto, sabe? Estabilidade da economia, plano real, política econômica, etc, etc. Muito bem, a geração hoje jovem viu um sistema equilibrado e com juros nominais altos. Até outro dia desse, 2015, a gente tinha um juro muito alto. Então o que acontece? As pessoas no Brasil já tinham a mania de investir em poupança, em renda fixa. Mas a renda fixa paga 14%. Em 2015, a inflação era de 10%. Então a gente tinha uma rentabilidade real menor. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Tem muita gente que acha que está seguro na renda fixa e está perdendo dinheiro. Eu vou colocar aqui alguns números e eu vou usar projeções, tá certo? Então eu vou usar projeções que foram publicadas pelo Boletim Focus. O Banco Central faz toda semana um boletim onde ele coloca projeções expectativas de inflação, de juros, etc, etc. Isso é usado coletando dados no mercado, tá? De vários participantes do mercado, e a gente tem uma média de expectativas. Então o que eu fiz? Eu peguei um desses boletins, peguei os números e estou aqui fazendo projeções. A gente só vai fazer um exercício, tá? Esses números eles não são ainda reais, eles podem acontecer, mas é só para a gente ver como que a gente fica exposto na renda fixa hoje no Brasil. Vamos lá. Eu vou falar então de rentabilidade líquida, ou seja, tirei imposto de renda e real, ou seja, acima da inflação. Em um desses boletins recentes, foi projetado uma Selic de 4,25%, hoje ainda é 4,5%, mas existe uma expectativa de que a Selic pode ser cortada mais uma vez em 0,25%, o que levaria a Selic a 4,25%. E uma inflação projetada pelo IPCA de 3,58%. Então eu usei esses números como premissas. Vou pegar aqui e vou fazer uma média. É óbvio, a taxa Selic ela tem que ser calculada diariamente, porque ela muda ao longo do ano. E a inflação, obviamente, também. A gente não consegue prever com precisão, a gente consegue só constatar o que aconteceu no passado. Ela é muito mais um fenômeno que a gente diz o que aconteceu do que a gente consegue fazer previsões boas. Então eu fiz uma simulação aqui bem simplificada, que eu peguei um valor aplicado durante um ano, e nesse ano a taxa média que incidiu de juro foi de 4,25% e a taxa média de inflação que passou foi de 3,58%, tá certo? No Brasil, para facilitar a nossa vida, o imposto de renda ele varia em várias situações, aqui não vai ser diferente. Então, se o investimento ficar até 180 dias, gente, eu arredondei. 180 dias, 360, 720, eu botei como se fosse cada 6 meses para ficar mais fácil. O investimento, então, de R$100, no final de um ano, ele teria 104,25, porque a taxa que eu estou usando é 4,25. Se eu pegar a alíquota maior do imposto, ou seja, se o investimento ficar menos de 6 meses, a gente teria um valor final líquido de 103,29. Poxa, Daniel, mas você falou que ele ficou um ano, agora falou que ele ficou 6 meses. Não. Eu estou pegando só as bandas de imposto, porque esses números eles poderiam ser usados mensalmente, semanalmente, por aí vai. Eu estou fechando o ano para a gente entender melhor. Então, se a gente tiver um investimento menor que 180 dias, ou seja, a gente vai pagar menos de 6 meses, a gente vai pagar mais imposto, 22,5% sobre os 4,25, o que vai dar um líquido de 103,29. E eu fiz isso com todas as outras bandas, 180 dias a 360, que é mais ou menos 6 a 12 meses, a alíquota de 20% dá 103,40. Se ficar entre 1 a 2 anos, até 720 dias, a alíquota de imposto de renda é 17,5%. O rendimento, o valor líquido cai para 103,51. E se o dinheiro ficar mais de 720 dias, que eu coloquei aqui 2 anos, o seu valor líquido será 103,61. Vê que o valor vai aumentando, porque a alíquota do imposto vai diminuindo. Mas olha só, se a gente pegar a inflação desse ano, R$100, eles começam a requerer R$103,58 para comprar as mesmas coisas. Ou seja, o seu poder de compra no final do ano de R$103,58 é igual a R$100 originais. Então eu preciso superar esse número para poder ter rentabilidade real. Aqui eu perco, aqui eu perco, aqui eu perco. Eu só ganho se o dinheiro ficar mais de 2 anos. E tem mais, aí eu fiz a conta. Se o seu valor, o seu dinheiro ficar nessas condições aplicados por 2 anos, você vai ter um ganho real e líquido, ou seja, eu paguei imposto pela inflação em 0,028%. Eu não estou falando em 0,2%, estou falando 0,028%. Você não ganha nem 0,1% por ano na renda fixa, se esses números se confirmarem. E tem um detalhe, aqui eu usei Selic, então está no Tesouro Direto. No Tesouro Direto você ainda paga uma taxa anual de 0,3%, ou seja, você voltou para o negativo, porque 0,3% é maior que 0,02%.
Se você usar um CDB, por exemplo, o CDI, que é usado para o CDB, ele é levemente abaixo da Selic, mais ou menos ali um 0,2%, 0,3%. Você voltou de novo para o negativo. Quer dizer que nós temos potencialmente juros negativos no Brasil. Porque a gente tem uma taxa de juros em queda e a inflação não caiu tanto assim. Elas estão próximas. Então eu fechei a banda, eu começo a ter prejuízo. Aí você fala, Daniel, eu nunca ia investir em juros negativos que estão falando aí no mundo. Isso é um absurdo, Banco Central pagando juro negativo. Ok, tem juros nominais negativos, como lá no Japão, por exemplo, que você põe realmente lá 100, passa o ano 79, 99,75. Mas tem os juros reais negativos, porque o nominal ele é positivo, só que a inflação é igual ou maior. E aí no final das contas você acaba perdendo dinheiro. Quer dizer o seguinte, que você não concorda com juros negativos e acha que isso é uma coisa bizarra? Muito provavelmente no Brasil nós teremos um cenário parecido. E tem mais, hoje que a Selic é 4,5%, já tem muita gente no Brasil perdendo dinheiro, porque usa meios de investir em renda fixa que tem taxas. Vai ver lá o fundo de renda fixa lá do seu banco. Eu vi outro dia desse uma pessoa pagando 2% ao ano num fundo de renda fixa, com uma taxa de 4,25%. Só de taxa, no fundo de imposto, ela cai para 102%. Quando vai pagar imposto de renda, cai mais ainda. E a inflação foi de 3%. Então tem muita gente hoje no Brasil que está na sua falsa segurança na renda fixa, achando que está ganhando dinheiro. Daniel, você é contra a renda fixa? De forma alguma. Mas você acabou de falar isso tudo, eu sei, mas a renda fixa é uma ferramenta e nós precisamos saber usá-la. Como investidores e bons investidores, ela tem a sua finalidade. Ela pode ser usada como uma reserva de segurança para qualquer eventualidade que acontece, para você não ter que pegar os seus ativos de renda variável, que tem toda uma estratégia de longo prazo, e queimar eles para poder pagar uma conta, por exemplo. Você não pode fazer isso, tá certo? Outra coisa, ela vai acabar diminuindo um pouco a volatilidade da carteira em momentos que você pode escolher, ou até épocas da vida que você precisa de menos volatilidade, ou seja, menos oscilação no valor inteiro do portfólio. Ela tem sim a sua utilidade. O que nós precisamos é entender essa utilidade e saber usar essa ferramenta na hora certa, de forma precisa. Tá? Agora vocês não podem deixar de pensar e colocar dinheiro em renda variável, porque ela é muito importante para gerar riqueza ao longo do tempo. A renda fixa não enriquece ninguém, tá certo? Eu já digo que ela nunca enriqueceu no Brasil. As pessoas acham que sim, é porque a gente tinha inflação alta também. Pega 2015, 14,25% de inflação, de Selic, 10% de inflação. Tira imposto em cima de 14%, aquilo cai, no final você tem, sei lá, menos de 2% líquido. Tá certo? Então começa a pesquisar melhor e entender. Esse movimento do mercado de ações recente está sendo turbinado por causa disso aqui. A gente tem trilhões de reais na renda fixa, as pessoas estão começando a migrar, os investidores e instituições estão começando a pegar o dinheiro e aos poucos ir para o mercado. E isso é o que naturalmente se espera ao longo do tempo. Nosso mercado foi perdedor na última década em relação à reinflação, à renda fixa, e agora a gente está com um momento já de recuperação. Os juros baixos também beneficiam as empresas, é mais fácil tomar crédito. O valuation, a precificação do valor justo das ações, ela acaba mudando, porque o custo de oportunidade ele cai, então geralmente os valores dos ativos passam a ser maior nesse movimento também. E tem esse movimento das pessoas que começam a migrar para o mercado para procurar rentabilidades, pelo menos positivas ao longo do tempo. Então comece a rever seus conceitos sobre segurança e investimentos, tá certo? Eu não acho seguro você colocar todo o seu patrimônio num tipo de investimento que na verdade é perdedor ao longo do tempo. Tá certo? Será que o Barsi estava certo em chamar de perda fixa? Eu entendo a cabeça dele. Ele estava falando sobre custo de oportunidade. Mas talvez agora a gente comece a ter mais e mais real aqui no nosso país uma perda literalmente falando. Tá certo? Se gostou, compartilha. Manda para o seu amigo que está na renda fixa e criticando que você está no mercado de ações. Eu acho que isso vai ser um bom argumento. E as pessoas têm que melhorar um pouco a sua percepção a respeito de investimentos. Faça a sua parte. Compartilha o vídeo, dá o like, comenta, se inscreve no canal. Vamos em frente e até mais.